Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo de número 13. A Bíblia diz assim, na versão que tenho aqui: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Senhor, derrama sobre nós a tua palavra, que ela seja ministrada pelo teu Espírito na prédica desta hora, e traga-nos, ó Deus, edificação para a honra e glória do teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu gostaria de refletir brevemente, porque me é importante que você guarde aqui aqueles detalhes que serão ditos a você, porque eles vão fazer diferença na sua visão em relação a esse texto e, consequentemente, em relação a você mesmo. Então, eu gostaria que refletíssemos sobre um homem sem comunicação. O texto ele nos diz que este homem, ele não tinha comunicação horizontal, ou seja, ele não se comunicava com as outras pessoas acerca da sua vida. Nas linhas do texto nós vemos que ele disse para ele mesmo, ele não disse para os vizinhos, para os amigos, para os empresários, para os agricultores que estavam ao seu redor, ele disse para si mesmo. Então era um homem sem comunicação horizontal. Ele não estava preocupado com o que os outros pensavam, não estava preocupado com a opinião que as outras pessoas poderiam dar a respeito da sua vida. E diz, e ele falou para ele mesmo, falou consigo mesmo. Ou seja, era um indivíduo que estava muito preocupado em colocar em prática os seus pensamentos e só conversava consigo mesmo. Não é difícil nós entendermos, porque ele bem representa a nossa geração deste século 21, de pessoas que muitas vezes conversam consigo mesmas o tempo todo, param, analisam, pensam: vou projetar, vou fazer, vou realizar, eu vou fazer isso, e se acontecer isso, eu faço isso, vai ser feito assim, assim, assim. Ele não está preocupado em compartilhar, ele não está preocupado com comunhão, tornar comum aquilo que está no seu coração. Então o que ele faz? Ele é um homem sem quem ele é? Ele é um homem sem comunicação horizontal, comunicação social. Ele não busca a opinião das outras pessoas. E é um risco muito grande quando a gente pensa que só a gente existe no universo. Você imagina, por exemplo, a parábola de Lucas capítulo 15 do filho pródigo. Ele está rodeado dentro de casa, minimamente pelo pai e pelo irmão, provavelmente por uma mãe, é uma parábola. Mas ele não está preocupado com o que pensam o pai, a mãe, o irmão. Ele simplesmente disse: já sei o que eu vou fazer, vou pedir minha parte da herança e vou embora. Ele não tinha comunicação social, embora estivesse dentro de casa. Ele não pensa: vou perguntar a opinião do meu pai, vou pedir a opinião do meu irmão, não, vou pedir a opinião dos empregados da fazenda. Não, ele simplesmente disse: eu sei o que eu vou fazer. E esse é um grande perigo quando a gente não está preocupado com as pessoas que estão ao nosso redor. Dentro de casa, muitas vezes você é como se fosse uma ilha, cercado de pessoas por todos os lados,
mas você se sente sozinho, no direito de decidir sozinho, de pensar sozinho, de planejar sozinho. É preciso que você possa ter pessoas ao seu redor e você possa aprender a compartilhar com elas, porque Deus criou o homem numa visão, embora Aristóteles diga que o homem é um ser social, esse homem evidentemente foi criado por Deus para que ele pudesse se socializar, viver em grupos, viver em vilarejos, viver em comunidades ou em aldeamentos no mundo antigo. Esse homem pudesse se socializar. Segundo lugar, esse homem é um homem sem comunicação vertical. Ou seja, ele diz assim, ele não tem comunicação da terra com o céu. Ele para Deus, ele se comunicar, é um homem sem comunicação vertical. Bem, diz, a minha terra produziu em grande quantidade, vou dar um grande culto, vou agradecer a Deus, vou fazer uma oração, vou agradecer ao Senhor, vou entregar o dízimo de tudo, eu vou com esse valor todo consagrar ao Senhor e ver o que Ele deseja que eu faça com toda a produção que eu tenho. Não, ele não tem comunicação também vertical, ele e Deus. Ele não se comunica com os que estão ao redor dele e ele não se comunica na vertical com Deus. Ele não pede opinião a Deus, ele não agradece a Deus, ele não dá glórias a Deus, ele não presta louvor a Deus pela bênção que ele está recebendo. É um homem sem comunicação horizontal e sem comunicação vertical. Quando ele vê que o celeiro produziu em grande quantidade, ele disse, o que eu vou fazer? Já sei, a ideia é dele. Já sei. Vou construir, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros ainda maiores. Eu vou fazer. Já sei, vou juntar tudo, e disse a si mesmo, vou juntar tudo que posso e colocar dentro deste celeiro. Eu vou fazer isto. E finalmente ele diz, e quando tudo estiver lá, toda a minha riqueza, todos os bens dentro desse celeiro, toda a produção em excesso, majorada a minha produção, ele disse, finalmente eu vou sentar-me numa cadeira, na varanda da minha casa, e eu vou dizer para mim mesmo, alma, tens reservado para muitos anos, come, bebe, folga, se alegra, porque tens reservado para muitos anos. Não vou dizer isso a ninguém, não vou agradecer a Deus, não vou dizer isso a parente algum, eu vou dizer isto para mim mesmo. Ele esqueceu que ele não tinha comunicação horizontal, ele não tinha comunicação vertical, mas enquanto ele está pensando, ele ouve uma voz, ela é vertical, só que de cima para baixo. Deus entra na conversa, no pensamento dele, e Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens reservado, para quem será? Duas questões fundamentais aqui. Primeiro, Deus está dizendo, o que você tem, você vai perder, a sua alma vai perder a sua vida, ela vai acabar essa noite, ela vai terminar. Por mais que você tenha produzido, por mais que você tenha juntado, por mais que você tenha enriquecido para você mesmo, tudo vai acabar. Ou seja, todo o seu esforço foi em vão. Você não tem comunicação horizontal e todo esforço, tudo que você fez, tudo que você juntou para você mesmo foi em vão, porque esta noite você não estará mais aqui. E aí a pergunta divina é, e o que você tem reservado, para quem será? Relacionamento horizontal. Deus está dizendo, quando você sair daí, quando eu tirar você daí, quando você morrer esta noite, tudo que você juntou vai ficar. E para onde vai tudo que você juntou? Deus está dizendo a ele, você não tem comunicação, você como pessoa, mas os seus bens, tudo que você juntou, irá para alguém. A gente chama de herança, não é isso? Alguém vai herdar toda esta herança. Alguém vai ficar com tudo que você vai deixar. Qual a lição que a gente pode tirar nesse texto?
Primeiro, que comunicação horizontal ela é fundamental. No casamento, com os filhos, com os vizinhos, com os empregados, com os amigos, com os patrões. É fundamental que nós alarguemos a nossa visão para nos relacionarmos com as pessoas que estão ao nosso redor. E o segundo é que nós possamos analisar e perceber que todas as coisas vêm de Deus. É preciso que tenhamos uma relação vertical no sentido de terra, céu, de agradecermos ao Senhor, de darmos glórias ao Senhor pela família, pelos bens, pelo estudo, pela casa, pelo travesseiro que a gente coloca a cabeça nele para dormir à noite. Temos que aprender a glorificar, exaltar, bendizer o Senhor, ter uma relação também vertical. E por último, nós precisamos aprender que nada do que fazemos, do que juntamos aqui, ficará para nós, ficará para outras pessoas. O que você pretende deixar? Um carro, uma casa, uma lição de vida, um exemplo de vida, um testemunho brilhante? O que você pretende deixar? Deus está dizendo àquele homem, numa relação vertical, no sentido de céu-terra, não na direção, mas no sentido céu-terra. Deus está dizendo a ele: esta noite você vai deixar de existir, e toda a sua conversa consigo mesmo, todo o seu projeto de vida para você mesmo, tudo o que você planejou e você conseguiu juntar para você mesmo, não fará sentido algum. A vida, Jesus encerra o texto dizendo: porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. A vida é muito mais do que podemos juntar, encher as nossas mãos. Jesus está dizendo: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que esta pessoa possui. 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Tudo começa porque uma pessoa, um rapaz, procura Jesus e diz: Senhor, manda que meu irmão divida comigo a herança. E Jesus disse: quem me colocou por juiz sobre vocês? Quem me constituiu repartidor, que era a expressão melhor, repartidor sobre vocês? Ou seja, o que você está pedindo que eu faça para você é muito menos importante do que eu tenho para você. Jesus está dizendo a ele que nós nos aproximemos de Jesus conscientes de que o que Ele tem para nós é muito superior àquilo que qualquer momento, qualquer parte dessa, qualquer quarto dessa sociedade possa nos oferecer. Nós temos um Senhor que deu a própria vida na cruz do Calvário, ofereceu a sua vida por nós para que pudéssemos ser salvos em Cristo Jesus. Amém? Então guarde estas coisas. Relação horizontal nós precisamos ter, precisamos de relação vertical, precisamos ter isto com Deus, nós e Deus, e não nos agarrarmos, porque Deus está dizendo: essa relação, que tudo que você juntou vai acabar ficando para alguém.